Se você tem dúvidas aí a respeito do tamanho peniano, neste vídeo eu vou te ensinar como você mesmo pode medir aí o tamanho do seu pênis. Se você quer saber como é a técnica, fique ligado aqui nesse vídeo. Bom pessoal, uma das preocupações maiores aí dos homens é com relação ao tamanho do pênis. Então, será que eu vou passar vergonha? Será que meu pênis é do tamanho adequado? Será que eu vou conseguir fornecer prazer? Será que eu vou ter prazer durante uma relação sexual? Então, muita gente relaciona o tamanho do pênis com essas questões. Isso porque o pênis ele é conhecido, né? Isso não é de hoje. Historicamente, o tamanho peniano ele é conhecido aí como sinônimo de poder e um pênis maior teria a capacidade de fazer aí o parceiro, a parceira sentir mais prazer e o próprio homem sentir mais prazer. Embora a gente saiba que isso não é uma verdade absoluta, isso existe no imaginário aí das pessoas. Então, neste vídeo a gente vai falar a respeito da aferição, da medição do tamanho do pênis. Como que você mesmo pode medir o seu pênis. Existe um jeito certo de medir o pênis? Sim, existe. Existe uma técnica pela qual você vai poder saber se o seu pênis está no tamanho certo ou não. Meu nome é Felipe Vasconcelos, sou médico urologista, especialista em andrologia e saúde do homem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, clique no gostei, isso ajuda muito a gente aqui no canal. Então, falando aí a respeito da técnica, a gente vai pegar, na verdade, dois pontos de referência que são importantes aí para a gente fazer essa medida. O primeiro ponto de referência que a gente vai pegar é o ossinho que a gente tem logo na base do pênis. Esse ossinho ele é chamado de pube. Então, a gente tem o pênis, logo na base do pênis a gente tem esse ossinho. O primeiro ponto que a gente vai pegar é esse ossinho. O segundo ponto que a gente vai pegar é, na verdade, a outra extremidade, é por onde sai a urina. A gente chama de meato uretral. Então esse é um outro ponto que a gente vai fazer a aferição. Um grande cuidado que a gente deve ter, pessoal, quando vai fazer a medida, é utilizar um equipamento maleável, né? Pode ser uma fita métrica ou uma régua que se adeque à curvatura peniana, para que a gente tenha uma medida mais fidedigna. E um outro cuidado também importante de você ter quando você for aferir é realmente utilizar a medida próxima aqui desse ossinho, do osso do pube. Então o que acontece em alguns casos são homens que têm um excesso de gordura nessa região aqui do pube, eles acabam medindo da parte superior da pele até a região da ponta do pênis. E isso acaba dando uma medida menor do que realmente é. Então tomem esse cuidado aí de medir realmente aproximando o máximo possível aí da base do pênis ali da região do pube. E a gente vai poder fazer aí a medida do pênis tanto com ele flácido quanto com ele ereto. Existem diferenças, é claro, né? Quando você mede o pênis no estado flácido, existe uma técnica e o tamanho tende a ser um pouquinho menor quando comparado ao pênis ereto. Mas você pode fazer essa medida dessas duas formas. A diferença é que, quando você vai fazer a medida com o pênis flácido, o ideal é que você segure a cabeça do pênis com uma das mãos, estique o máximo possível e faça a aferição com a outra mão, não é? Então você vai utilizar o dispositivo que você tem aí para fazer a aferição da medida do pênis, né, com ele flácido. E com ele ereto acaba sendo um pouco mais fácil, não é? Porque você vai já ter ele no comprimento real de fato que é o comprimento aí do seu pênis. No consultório, a gente prefere fazer a medida aí do pênis com ele no estado ereto. É uma medida mais fidedigna e se o paciente não consegue ter uma ereção espontânea no consultório, muitas vezes o que a gente faz é estimular aí essa ereção para que ele consiga ter a ereção o mais fácil possível, o mais rápido possível e a gente consiga aí ter essa aferição. Esse estímulo ele pode ser feito com algumas medicações ou via oral ou até mesmo a medicação injetável, não é? A injeção intracavernosa que vai fazer aí o estímulo das ereções. Então falando a respeito aí das medidas, as medidas seriam essas. Eu queria pegar aqui um exemplo para vocês de uma banana, que realmente tem aí a forma, a similaridade muito peculiar e muito semelhante à estrutura do pênis, para que vocês tenham mais ou menos a noção de como a gente vai fazer
essa aferição. Então, na verdade, a gente tem aqui a banana, a gente vai pegar na região da base do pênis. Então eu vou pegar aqui para vocês uma fita métrica que eu tenho. Então essa fita métrica aqui a gente vai colocar de onde sai a urina, né, do meato uretral, e vai fazer toda a curvatura até a região aqui da base do pênis. Então tá vendo, pessoal? Essa daqui é a medida que a gente vai ter do tamanho peniano. Então quando a gente faz essa medida tem que deixar bem esticadinho aqui, né? E a gente vai ter então a medida do tamanho peniano. Quando você vai fazer com o pênis esticado, aí você vai pegar bem na glande mesmo e esticar o pênis para que você tenha como fazer essa medida. A aferição da circunferência é uma outra aferição que a gente faz também, né? Ela é mais fácil, mais fidedigna também quando o pênis está ereto. Para fazer essa medida é muito simples, basta você envolver aqui a fita métrica na circunferência do pênis e saber aí quanto que o seu pênis vai medir em termos de circunferência. Então, são essas duas medidas basicamente que a gente faz, da circunferência e do pênis esticado, sempre levando aí em conta essa parte do ossinho do pub, que é o detalhe que eu acho que é mais importante, que muita gente acaba comendo bola na hora de medir, é de não medir encostando aí realmente na região do pub. Tá certo, pessoal? Agora, o que eu queria comentar com vocês é a respeito do tamanho mesmo do pênis, né? Qual que seria a média, né, na verdade, aqui no Brasil? Bom, de acordo com algumas amostras aí que a gente tem, quando você mede o pênis, você vai querer saber, né? Pô, será que meu pênis ele tá no tamanho certo? Será que ele tá no tamanho adequado? Então, aqui no Brasil, de acordo com as amostras, a gente tem tamanho, né, do pênis esticado de 12,3 centímetros, e o pênis ereto de 12,7 centímetros. Então notem aí que o pênis ereto ele realmente é um pouquinho maior quando comparado com o pênis flácido e esticado. E por outro lado, quando que a gente vai falar que esse pênis ele tem um tamanho reduzido? Existe uma condição que a gente fala, né, que a gente conhece como o micropênis. Então o que é o micropênis? O micropênis é quando o pênis ele tem o tamanho menor do que 4 centímetros flácido ou menor do que 7 centímetros esticado. Isso seria uma condição daí que a gente conhece como o micropênis. São condições aí que são importantes, acho que referências importantes para você ter aí quando você vai fazer a sua medida. E por último, pessoal, uma última lembrança que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o seguinte: o tamanho peniano, embora ele tenha uma certa importância para a atividade sexual e para a relação e para o seu bem-estar, ele não é o único determinante aí para que você tenha uma relação sexual saudável e muito menos para que você tenha um relacionamento saudável. Então ele é um constituinte, mas ele não é o determinante. Então não é porque você tem aí um pênis talvez um pouco menor que você vai ter uma relação ruim, não é? Então existem outros fatores que são tão importantes como, por exemplo, o relacionamento interpessoal e até mesmo as preliminares aí durante uma relação, que contam bastante e que fazem a diferença tanto quanto o tamanho do pênis. Então não se apegue tanto, não tenha tanto esse apego ao tamanho do pênis. E evite também, pessoal, promessas milagrosas aí que acabam promovendo a ideia de que você vai ter um aumento peniano milagroso e significativo com pouco esforço. Hoje existem algumas técnicas para aumento peniano que são feitas em alguns cenários específicos para determinados pacientes, mas que para a grande maioria o que vai surgir vão ser promessas que no mínimo você gastar mais dinheiro, porque existem técnicas que realmente podem trazer prejuízo aí para o seu pênis. Inclusive, quando você faz, pode reduzir o tamanho peniano. Então preste bastante atenção, tome muito cuidado e saiba que o tamanho peniano ele não é a única coisa que importa numa relação. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido ilustrativo aí para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa e como realmente medir aí o tamanho do pênis. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários para a gente ir trocando uma ideia. Como sempre, eu respondo todos os comentários. Então deixem aí se vocês ficaram com alguma dúvida. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.